Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.1, exercício número 59. Vamos ao enunciado. Trace um diagrama para mostrar que há duas retas tangentes à parábola y igual a x², que passam pelo ponto 0 e menos 4. Encontre as coordenadas dos pontos onde essas retas tangentes interceptam a parábola. Bom, então vamos começar aí montando o diagrama. Então vamos representar aqui o eixo y, tá? E o eixo x. Vou fazer mais para cima aqui. E o eixo x. Aí a gente vai marcar alguns pontos, né, para representar aí a parábola, para ficar bem bonitinho. Vou fazer aqui na égua, vou marcar 1, 2 e 3, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Esses pontos importantes para desenhar a parábola. Aqui, né, para um x dá 1, y vai dar 1. Quando for 2, a gente vai ter aqui, ó, marquei errado aqui, dá 4. E quando for aí 3, dá 9. Então tem esses pontos, né? Representando, agora eu vou traçar aqui o diagrama. Quando o x é 0, o y dá 0. Quando o x dá 1, o y dá 1. Quando o x é menos 1, o y também dá 1. Quando o x é 2, aí o y dá 4. Quando o x é menos 2, o y dá 4 também. Quando o x é 3, aí o y dá 9. Quando é menos 3, também dá 9. Tá? E com esses pontos, a gente pode traçar aí a parábola. Tá? A parte dela, né? Se quiser mais pontos da parábola, ela continua. Então a gente tem aqui o eixo y, eixo x. Aqui a parábola y igual a x². Aí ele está dizendo aí que há duas retas tangentes no ponto 0 e menos 4. 0 para o x, menos 4 para o y. Então vem aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? Então é nesse ponto aqui. Então, nesse ponto, agora a gente vai traçar as retas tangentes. Então vou vir aqui, vou traçar uma reta tangente para esse lado, pega essa parte aqui da parábola, né? E uma outra reta tangente que passa por menos 4 e toca aí a parábola. Tá? Essas são as duas retas aí, tá? Então eu toco a parábola aqui em algum ponto e aqui em algum ponto, tá? Então esse aí é o diagrama com as duas retas que passam de 0 a menos 4. E aí depois ele pede para encontrar aqui esse ponto. Como que a gente encontra esse ponto aí, né? Esses dois pontos. Esse ponto aqui, ele vai ter um valor de x, tá? Vou colocar um valor genérico, ele vai ser um A. Se ele vale A, o valor de y dele vai valer A ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Então aqui é A ao quadrado, tá? Então ali temos aquele ponto. Essa equação aqui, a equação da reta tangente,
a gente pode escrever ela como sendo a equação da reta y menos 1y0 igual ao m da tangente, inclinação da tangente, vezes x menos x0, certo? Um ponto conhecido aqui é esse ponto, que é 0 para o x e menos 4 para o y. Então, vamos aplicar ele aqui nessa equação. Então, fica y menos o y0 é menos 4, igual ao m da tangente, vezes x menos x0, que é 0. Então, aqui vai dar mais 4. Então, vai ficar y igual m da tangente vezes x, m da tangente vezes x. E esse mais 4 aqui passa para lá como menos 4, certo? Essa é a equação aí da reta tangente. E quem que é esse m aqui, né? O m da tangente. O m da tangente, no ponto, é a derivada da função. Então, eu posso escrever que o m da tangente é igual o y' ali no ponto. Ou seja, derivada aqui de x² é 2x, certo? Então, 2x, onde é o ponto que eu quero? O ponto é em x igual a a. Então, eu tenho que o m da tangente ali, né? Ou seja, para x igual a a, vai ser 2 vezes a. Então, que é o ponto que eu quero encontrar. Então, com essa condição, eu escrevo y igual a 2 vezes a vezes x menos 4. Então, essa é a equação das retas tangentes. Agora, eu vou aplicar aqui o ponto que eu quero, que é a e a², ou seja, x e y. Então, o y vale a², aí 2a, que é a inclinação da reta tangente, vezes o x, que vale a, menos 4. Então, aí 4 pode vir para cá, aqui fica 2a², esse a² passa para lá com menos a², 2a² menos a² dá a², então fica que a passa para o outro lado mais ou menos a raiz de 4. Então, a é mais ou menos 2, certo? Então, eu tenho aí os dois pontos que eu queria encontrar. Eu posso falar que o ponto P1, vou pegar esse ponto aqui como sendo o ponto P1, ele é o menos 2 e o y joga aqui, né, vai dar menos 2 ao², que seria a², vai ser aí 4. E 1.2, que vai ser esse outro ponto aqui, a gente vai ter aí que é 2 positivo para o a, e o a², que é 4. Então, esses são os dois pontos, que aí fazendo o desenho bem bonitinho, a gente vê, né, que bate exatamente aqui em 2, ó, e menos 2 aqui, que dá exatamente y igual a 4, aí, que é onde passa a tangente. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!